Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Papo 10 nesta nova temporada. Iniciamos falando sobre ciclismo com Alice Melo e neste segundo episódio eu, Júnior Ribeiro, tenho o prazer de trazer um convidado super especial. Na pauta hoje, futebol. O Potiguar aí iniciando mais um ano, ou seja, começando mais uma temporada, teve compromissos por Copa do Nordeste e agora o foco é o campeonato estadual. E para falar sobre esse assunto e falar muito sobre ele também, vamos falar com o grande Romeu, jogador do Potiguar, jogador um dos mais experientes, líder do elenco. Romeu, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui no Papo 10. Obrigado, o prazer é meu. Boa tarde a todos, boa tarde a toda a torcida do Potiguar. Estamos aí para falar um pouco da nossa história, né? Sim. Nossa carreira, para vocês saberem um pouco como é que foi, né? Exatamente. Alisson Romeu Dantas de Andrade, 29 anos, natural de Açu. Gostaria de saber um pouco da sua ligação com a sua cidade natal e, claro, como você começou no futebol, como foram os primeiros passos do Romeu aí no mundo da bola. Sou de Açu, né? Natural de Açu. Infelizmente não tive a oportunidade de estrear, né, como profissional na equipe do Açu, né? Fui para a primeira Provisão Celeste, onde me profissionalizei, né, e depois retornei para a equipe do Açu, onde a gente disputou a Taça São Paulo, né, e depois, quando eu voltei, já fiquei no profissional, né, e ali deu início a minha trajetória no futebol, né, logo após em 2011 joguei pelo Açu, em 2012 joguei pelo Açu novamente, em 2012 no segundo semestre joguei pela equipe do Baraunas, né, onde a gente conquistamos o acesso e depois para Santa Cruz, joguei em outras equipes, né, e eu creio que acho que em 2016, né, vim para o Potiguar. Foi a minha primeira passagem, né, estava ainda atuando como zagueiro, né, o treinador era Martinho Veiga, né, e depois comecei a atuar como volante e aí não parei mais. Você falou sobre Copa São Paulo de Futebol Júnior. Qual é a experiência de disputar uma competição dessa? Porque a gente que vê de fora vê que é uma competição com muita mídia, mas de um time saindo do Rio Grande do Norte, indo até lá, qual foi a experiência que você teve na Copa São Paulo? A experiência é única, né? A gente sabe da realidade daqui, a realidade de lá é totalmente diferente, né? Onde jogadores já atuam ali, na idade que a gente foi, já atuam juntamente com o profissional, né? Na época a gente pegou o Vitor Andrade, a gente pegou o Gustavo Henrique, que atualmente, antes aí estava no Flamengo agora, né? Então a gente vê que o nível lá é muito mais alto do que o daqui. Né? Mas pra gente foi uma experiência muito boa, né? A gente sentiu, né? Ficamos em hotel juntamente com o Santos, né? Então a gente se sentiu como se fosse um jogador de time grande, né? Foi uma experiência muito boa, uma experiência única, né? Eu acho que todo juniores, né, jogadores jovens quer ter uma experiência dessa. Agora, quem te incentivou a entrar no futebol? Foi alguém da família? Foi algum amigo? Como foi que você começou a despontar, principalmente ali na sua adolescência? Como foi o início da sua caminhada antes mesmo de entrar em qualquer categoria de base? Cara, eu comecei a jogar aquelas peladas, né, de adolescente, né, o mirizinho lá com botar os tijolos lá, né, e de vez em quando eu chutava um tijolo daquele e ficava... Machucava o dedo? Ficava demitido, inchado. O pessoal do interior sempre falava, né, não, pega uma mulher buchuda, puxa o dedo que vai desinchar aí, né, vai ficar bom, e nunca ficava. E até hoje eu tenho os dedos maiores que os outros por causa disso, né? E comecei ali, né, jogando e veio um treinador, né, o nome dele, o apelido dele é Tupã, né, e nós tínhamos um treinador que era Damião, né, eu já comecei a atuar no campo, né, e na escolinha do Damião, num projeto que tinha lá na minha comunidade, né, na Lagoa do Feira de Fora, onde eu nasci e me criei, né, em Açu, e Tupã, ele disse que tinha um campeonato de futsal, né, e me convidou para ir, né, para esse campeonato. Você fez basicamente o contrário. Você começou no campo e surgiu a oportunidade no futsal, nessa época aí, né? Isso, nessa época foi. Aí o Tupã perguntou se eu tinha identidade ou não tinha, ele foi tirar comigo. Né, foi bem interessante, a gente foi de bicicleta, ele foi me levando no varão da bicicleta, né, pra gente tirar a identidade. Eu fui tirar no mesmo dia do jogo, né, e aí eu fui pro jogo jogar o meu primeiro campeonato de futsal, né, pela equipe de Tupã. Né, nesse dia eu fiz 6 gols. Né, e daí já comecei, o pessoal lá já começou a olhar para mim com outros olhos, né? Foi aí que eu comecei a jogar bastante futsal, né, e esquecer um pouco o campo. Né, e depois eu retornei para o campo onde nós estou até hoje.
Muitos jogadores falam que ter uma formação dentro do futsal ajuda quando você faz a transição para o campo. Questão de domínio, de ter o pensamento rápido, quadra menorzinha, então você tem que ser mais dinâmico. Você consegue mensurar a importância de você ter passado esse tempo assim todo no futsal? Quando você foi para o campo, você viu que os seus fundamentos evoluíram muito por conta do futsal? Sim, ajudou bastante porque, como você falou, né, o futsal é um jogo muito rápido, ele não para. Né? Então você tem que. O primordial do futsal é o domínio e o passe. Né? O domínio e o passe e você já pensar mais rápido, né? E para quem é volante hoje em dia isso é fundamental, né? Fundamental, isso ajuda bastante, porque a gente vai ter hora que vai estar de frente, mas vai ter hora que a gente está de costa. Então toda hora a gente tem que estar olhando para trás, ver se vem alguém, ver se vem alguma marcação, né? Então isso no futsal ajudou bastante. Né? E no campo também isso aí ajuda no domínio, ajuda no passe. Né? E quando você domina bem a bola, tudo fica mais fácil. Né? E o futsal já ajuda porque a bola ela vem mais rápida, é um pouco mais pesada, então você já consegue sobressair nisso daí. E depois dessa época do futsal, você voltou ao campo, como foi essa experiência? Já adolescente nessa época? Já adolescente, a gente fomos jogar os campeonatos, né, de base, né, da cidade de Açu, onde a gente era campeões e as pessoas começaram a observar, né, e chamou a atenção do pessoal daqui de Mossoró. Né, eu vim para Mossoró, minha primeira equipe, eu vim para o Baraunas, onde a gente jogar o campeonato juniores, a gente foi campeão aqui, né? E daqui o Dalcivan, na época era meu treinador, né? Ele surgiu uma oportunidade para mim para o Visão Celeste. Né? Joguei uma competição lá, me profissionalizei lá e depois eu retornei para o Açu. Daí eu comecei a seguir o voo. Né? Como foi a sua primeira passagem pelo Potiguar? Como foi que surgiu o convite? Como foi que você iniciou essa trajetória aí no time macho? Rapaz, para falar a verdade, quando eu saí do Baraunas em 2012, joguei no Baraunas, quando foi acho 2013 para 2014, eu tenho um treinador que me pediu aqui no Potiguar, né? Só que o Potiguar, antigamente, ele tinha essa restrição, né? De jogador que jogou no Baraunas não jogava no Potiguar, ou do Potiguar não jogava no Baraunas, tinha esse negócio, né? E através de Emixon, né? Emixon disse, rapaz, estamos precisando de um zagueiro aqui, vamos ligar para o Romeu, ver se ele aceita o convite. Daí ele me ligou e eu vim para cá, onde foi minha primeira temporada, né, no Potiguar, onde a gente jogou a Série D. Né, nessa oportunidade de jogar de zagueiro, né, ainda fiz um gol no campeonato. E daí eu comecei já a atuar mais um pouco para frente de volante. Né, e depois foi a passagem 2018, eu creio que foi 2018. Né, foi com Mastilho veio, depois Emanuel Sacramento. Né, quando Emanuel Sacramento veio, começou a me colocar um pouco mais adiantado, né, e onde eu comecei a me destacar. Né, foi onde eu acho que eu fiz nessa época no campeonato, foi 4 a 5 gols. Com relação a essa sua versatilidade, você sempre teve na sua cabeça que você seria zagueiro, nunca imaginou que você ia jogar mais à frente? E quais foram os técnicos? Você falou de Sacramento, mas quais os outros que viram? Vou colocar o Romeu aqui de volante. Não, vou colocar o Romeu mais avançado. Como foi todo esse processo para você como jogador de sair da zaga, com uma posição que eu acho que para você era uma posição confortável, para atuar de volante, que muda toda a sistemática do jogo, e para atacante, que muda mais ainda? Como foi esse processo de se tornar um jogador versátil? Foi... quem viu foi Vacil, né? O treinador Vacil. Eu trabalhei com ele em 2012 no Baraunas, né? Onde a gente teve o acesso para a Série C. Né? Ele me levou para o Santa Cruz, né? Do Inharé. Lá eu atuava como zagueiro ainda. Depois ele me levou para o Alecrim. Né? E no Alecrim, quando a gente chegou lá, o lateral direito era Gilberto Matuto. Ele se machucou. Né? E Vacil me chamou e disse: Romeu, é o seguinte, o nosso lateral direito ele se machucou. E aí, dá para você fazer a lateral direita? Eu disse: dá para fazer, professor. E eu vi que aí na lateral direita, né, como eu tinha essa força de ir e voltar, né, ficou bom para mim. Daí eu comecei a perceber que dava para mim jogar um pouco mais adiantado do que o zagueiro, né? Porque eu sempre estava de frente também, igualmente o zagueiro joga de frente. E o lateral também estava pegando a bola toda hora de frente, né? E eu comecei a gostar da posição, né? E depois ele me colocou de volante. Né? E quando me colocou de volante, aí eu comecei a jogar da mesma forma, ele gostou também, né? E disse: é melhor você jogar de volante, porque você tem um bom passe, você marca bem, né? E você também tem uma boa chegada, né, na área, isso é bom para você. Né? Foi aí onde foi a minha transição, né? De zagueiro para lateral, depois de lateral para volante. E pro ataque? Pro ataque foi Sacramento, né? Sacramento, ele conversando comigo, teve um clássico aqui contra o Baraunas, né? E a gente tava perdendo o jogo, perdendo de 1-0 o jogo,
Terminou o primeiro tempo e a gente bem, a gente tinha atacado bem, só que não tinha feito o gol, né? E Sacramento ele me chamou e disse, eu vou colocar você de 9, você vai? Centroavante? Eu disse, vou. Mas por que você de 9? Porque assim, no momento, a gente não tinha centroavante, né? A gente estava sem centroavante, né? A gente tinha mais jogadores de ponta, né? E não tinha um cara que tinha presença de área ali para ficar ali, né? Ele me falou comigo, eu disse, vou. Né, professor, estou aqui para ajudar, a gente tem que empatar e virar esse jogo o mais rápido possível. Eles, pronto, vá de 9 então que vai dar certo ali, que eu vejo que você tem uma boa chegada, então você ali mais próximo do gol vai ser melhor. Eu disse, beleza. Eu fui. A primeira bola que eu consegui pegar na frente, né? Eu dei o passo para Sorriso, ele fez o gol, a gente empatou o jogo, daí veio a virada, né? Quando a gente virou o jogo, a Sacramento começou a gritar, volta pra volante. Já tinha um volante, vamos recompor. Vamos recompor, eu tive que voltar, né, pra volante depois que a gente virou o jogo, aí conseguimos fazer mais um gol, né? Foi 3-1 nesse dia, né? E pronto, daí a gente já começou a se adaptar, né, em todas as posições, né? Eu já joguei de zagueiro, já joguei de volante, lateral direito, lateral esquerdo, joguei de meio e joguei de centroavante. E se Oliveira aí se machucar ou for expulso, se der a camisa 1, você vai pro gol? Vamos, né? Estamos para ajudar. O importante é a gente sair com a vitória, né? Contribuir com a equipe, é verdade. Agora, você falou sobre as suas passagens pelos rivais. Você jogou também no Mossoró. Teve um período no Mossoró, Esporte Clube MEC. Jogou também pelo Baraunas, que foi sua primeira experiência aqui em Mossoró. Gostaria que você falasse um pouco como foi jogar nessas duas equipes, essa sua experiência antes de se identificar com o Potiguar. Como foi no MEC e também no Baraunas? Foi passagem boas, né? Até então eu era bem mais jovem, né? Quando a gente está iniciando uma carreira, a gente não se preocupa muito com questão financeira ou em outros aspectos, né? A gente se preocupa mais em aparecer, em jogar, em ajudar. Uma vitrine. Isso, uma vitrine. Estamos à disposição para tudo, né? Então, assim, para mim foi uma passagem boa, né? Teve alguns problemas financeiros, mas eu sempre passava por cima disso, porque a gente, quando tem um sonho, né, e tem objetivo, tem metas, a gente não fica tão preocupado e tão ansioso, né, com outras coisas. A gente foca bastante no sonho, no objetivo e a gente vai seguir em frente. Né, as passagens foi muito boa, né, principalmente no MEC. Infelizmente, né, na época que a gente ali quase subia, dentro de campo a gente ganhou todos os jogos, mas infelizmente a gente teve a questão dos pontos que nós perdemos, né? A questão do, acho que foi o goleiro que não estava inscrito, né? O finado Paulo Júnior. Ele que cuidava disso, não estava preocupado bastante com a saúde dele, né? E de repente não se atentou para a questão que o outro goleiro ia para o banco, né? Então a gente perdemos os pontos. Mas ali foi uma passagem muito boa, um grupo muito bom, né? Infelizmente eu fico até assim imaginando o que é que acontece com o Mossoró que não conseguiu subir, né? Que é um time que trabalha bem, trabalha certo. Né, o João Deon é um cara que é homem, que é certo, né, que paga até antes da data, né, e a gente fica observando porque o Mossoró não subiu ainda, né? Mas isso aí vamos deixar para frente, né? Agora, o que é que a torcida do Potiguar tem de diferente com relação às outras torcidas que você já jogou a favor? O que é que chama a atenção quando você está no Nogueirão e a torcida está marcando presença na arquibancada? O Potiguar... Me identifiquei muito, né, com o Potiguar, com a torcida do Potiguar. É uma torcida que apoia o tempo todo, né, tá ali sempre apoiando, não importa como esteja o jogo, mas eles estão sempre apoiando, sempre ali nos incentivando, né, e uma coisa que me chama a atenção é que quando são os jogos no Nogueirão, principalmente quando a equipe ele começa bem o campeonato, os torcedores eles vão para o campo mesmo, né? Eles lotam o Nogueirão mesmo, faz a festa e fica um negócio muito bonito, né? Fora de campo e isso passa para a gente dentro de campo, né? A gente começa a sentir aquele arrepio, né? E começamos a passar um para o outro, a levantar um ao outro e aí a gente consegue as vitórias. Sem Márcio Mossoró, você se torna o capitão. A gente sabe que o MM8 é uma grande liderança na equipe, mas na primeira partida ele foi preservado, ficou no banco e você assumiu a faixa de capitão. Como é que você encara esse poder de liderança, essa força e esse respaldo que o Sacramento lhe dá e que, obviamente, o elenco lhe dá? Como é que você encara essa liderança que você exerce agora como um dos capitães da equipe? Quando o Márcio não joga, você assume essa faixa. Para você, como é que você encara isso? Assim, desde novo eu já era um líder, né? Isso é algo que é de dentro de mim. Até esses dias eu estava conversando com alguns jogadores e falando, né?
É algo que já é de dentro, né? E assim, quando a gente é um líder, né? Nós primeiro a gente faz as coisas, dá exemplo para depois os outros seguirem, né? E todo o grupo, eu tenho um respeito de todo o grupo, né? Do professor Sacramento, até mesmo do próprio Márcio Mossoró, né? Ele sempre me respeita, a gente sempre conversa, né? A gente sempre senta, a gente sempre monta as estratégias junto, né? O Sacramento, quando tem alguma dúvida, alguma coisa, ele sempre conversa comigo, me chama o Márcio, né? E a gente estamos ali sempre para ajudar, né? Isso é algo assim que é bom, né? Para mim também para os atletas, né? Eu faço sempre esse intermédio, né? Porque Márcio ele tá hoje como um jogador, mas também como um gestor, né? E então os jogadores eles vêm até mim, né? Vêm até mim e eu vou até a Márcio, né? Então eu sou um intermediário ali que sempre estou ouvindo as duas partes, né? Para a gente se agregar, se juntar e ver qual é o melhor possível para o Potiguar. Qual a sua relação com o Sacramento? Como é que funciona essa relação de jogador com o técnico e você que já trabalhou com ele em outros momentos? Muito boa, cara. O Sacramento é um cara que espetacular, né? O Sacramento é um cara muito ser humano, né? É um cara que ele gosta muito de fazer amizade com os atletas, com os jogadores, né? Ele sempre conversa com a gente, ele sempre vê qual é o melhor, né? É um treinador que escuta muito a gente, né? A gente, professor, assim, ele vai lá e diz, beleza, vamos lá, né? Ele sempre está procurando o melhor para nós, é um cara que corre por nós também, né? Sempre briga por nós, jogadores, né? E sempre é um cara que é paizão, né? Um cara que é aquele cara, ele vê um cara ali meio assim, ele vai lá, ele chama, acolhe mesmo, né? Conversa. Ele vai lá, conversa, ele bota o cara debaixo do braço dele, né? E vamos embora. Ele é um cara que trata bem a questão psicológica do jogador, é um cara que conversa com o elenco sobre isso, ele trata muito sobre esse assunto, de acolher o jogador, de tentar conversar com o jogador, o Sacramento? Sim, porque assim, até mesmo que ele foi jogador, né? Foi atleta, então o cara que já jogou, ele conhece, né? Sabe que quando o cara tá jogando é uma coisa, né? Tá jogando ali é bom, tá tudo perfeito, mas quando o cara não tá jogando, né? Aí onde precisa, né? Precisa desse líder, né, que chega, que abraça, meu irmão, você não tá jogando por isso, mas tenha paciência, você vai jogar. Isso ali ele ganha o jogador, ganha o atleta, né? E justamente é isso aí que eu faço nos bastidores, né? O próprio Márcio Mossoró também faz isso aí nos bastidores. Quando a gente tá lá, a gente percebe que um tá um pouco afastado, a gente vai lá, abraça, conversa, né? Bota para perto do grupo de novo e assim a gente vai seguindo, porque a gente tem que mostrar que todos são importantes no grupo, né? Porque um time de futebol ele não é campeão só com 11 jogadores. Né, ele tem que ter um elenco forte. E para o elenco ficar forte, precisa desses líderes, né, e precisa do líder maior, que é o professor Sacramento, que ele sempre faz isso aí. Mas fora do Rio Grande do Norte, você também já jogou, por exemplo, na Paraíba. Como é que foi essa experiência nas equipes, tá, como 13, como Campinense? Como foi essa sua passagem por lá? Foi muito boa, né? A gente... são equipes grandes do estado, né, como fosse o ABC e a América aqui, né, uma torcida enorme. Né, a gente, quando jogou o clássico lá, meu primeiro clássico a gente perdeu, né, no amistoso, mas no primeiro clássico o Valena a gente ganhou. Né, e meu amigo, a torcida encheu mesmo o estádio, o Amigão. É uma torcida que apoia, vê a gente na rua, para tirar foto, é a maior coisa lá, o negócio lá é coisa de louco. Né, a gente se sente mesmo assim um jogador como se fosse de Série A de brasileiro, né, time grande. Torcida acolhe mesmo. Acolhe mesmo, chega, ainda mais quando a gente tá bem, né? Os caras, você tem uma ideia, os torcedores do Campinense, quando a gente estava bem mesmo na competição, eles mesmo que a gente ia jogar o clássico contra o 13, eles mesmo se reuniram, juntaram dinheiro lá e deram uma premiação para nós, né? Mas aí você já tira já o amor que os caras têm pela camisa do Campinense, né? Como foi que surgiu esse convite ou essa contratação de você sair aqui do Rio Grande do Norte e ir para Paraíba? Como foi feito esse primeiro contato? Foi do treinador Francisco de A, técnico do Ferroviário, técnico também lá em Natal também. Isso mesmo. A gente jogou um jogo lá em Natal, né, contra o Visão Celeste. Eu tava no MEC, né, no Mossoró. A gente perdeu esse jogo, o treinador Igor falou comigo, né, que ele tava indo pro Globo. Ele disse, eu vou levar você pro Globo, você e Radames. Né, vamos comigo pro Globo, vamos jogar lá o estadual, vamos jogar a Série C. Aí eu disse, rapaz, beleza, professor. Tá aqui meu contato, me chama depois. Aí ele depois ligou pra mim. Aí quando a gente já tava até acertado, né, não contrato, em questão de contrato, mas de palavra, né? Aí de repente o Diabo falou comigo, né? A gente tava indo pro Campinense, queria me levar e tal, aí eu vi mais a questão da camisa,
né? O Campinense tinha a pré-Copa Nordeste, tinha o Copa do Brasil, tinha o estadual e tinha a Série D. Uma visibilidade maior e um peso maior do que... Isso. E eu precisava também sair daqui do estádio, né? Do estado do Rio Grande do Norte para pegar uma experiência maior, né? Algo melhor para a gente ver como é que ia ser lá fora, né? Você tinha quantos anos nessa época desse primeiro? Nessa época eu tinha, acho que 26 anos para 27. E foi uma experiência muito boa. Eu gostei muito lá das equipes paraibanas, né? São umas equipes extremamente profissionais, né? Que nos ajuda a crescer, né? Tanto como ser humano, como também como atleta. Você chegou a jogar a Copa do Brasil lá? Joguei, a gente jogou contra o Botafogo do Rio, né? Infelizmente a gente perdeu, porque a gente tinha jogado um clássico, né, contra o 13, e a gente, no final do primeiro tempo, um jogador da gente foi expulso. E a gente jogou todo o segundo tempo com um jogador a menos, né? Foi um peso muito grande. Aí quando na quarta-feira já jogar contra uma equipe como o Botafogo do Rio, já é mais complicado, né? A gente jogamos bem, mas nós cansamos e ele ganhou a gente no cansaço. Como foi a ida para o Souza e também a sua passagem pelo 13? Você comentou muito aí sobre o Campinense, mas essas outras duas equipes, para você, o que é que ficou marcado? O Souza, rapaz, o Souza jogar lá é bom, a favor, né? Mas contra o meu amigo lá é complicado. O time visitante sofre? Sofre, lá sofre. É a mesma coisa quando vem jogar aqui no Nogueirão. No Nogueirão. É a mesma coisa. Quando... É bom, mandante é bom demais, é torcida, bom. visitante. Todo mundo E a questão do campo, a questão também lá muito quente. Sim. Né? Em Souza é muito quente, aí ele botava o jogo de 4 horas da tarde, meu amigo, os caras... Mas aqui é 3, de vez em quando aqui tem um jogo de 3 horas da tarde. A gente daqui tá acostumado, né? A gente daqui tá acostumado, é justamente lá, o que acontecia lá. O Campina Grande, João Pessoa é mais frio um pouco, né? Igual aqui, Natal é mais frio. Mas quando vem pra cá, pra Mossoró, o negócio aqui, a boca aqui é quente, né? Então, isso aí nos ajudava. Né? Isso aí a gente fazia valer o mando de campo. É igual a time boliviano quando bota na altitude. Mesma coisa, era a mesma o mando de campo. Isso aí, o mando de campo lá, meu amigo, em Souza principalmente. Né? E assim, o que marcou minha passagem no Souza, rapaz, foi o presidente, né? O Deone. Um cara que eu tenho um carinho muito grande por ele. Né? Minha filha nasceu em Souza, e ele foi um dos caras que me ajudou bastante. Né? Minha filha nasceu, acho que de 6 para 7 meses. Nasceu antes do tempo. Então foi uma situação para você como pai complicada, isso, né? Muito difícil, né? E ele sempre chegou junto comigo, né? Mostrando que estava ali junto comigo, tanto no lado financeiro, quando a gente precisava de algo, de carro, alguma coisa assim, de transporte para viajar, ele sempre disponibilizava, né? E foi um paizão mesmo assim que até hoje, né, eu sou grato, primeiramente a Deus e segundo a ele, né? Sempre digo a ele, sempre que eu tenho oportunidade eu agradeço a ele, né? Pelo que ele fez por mim e pela minha família. Qual o nome da sua filha? A minha filha é Roama. Quantos anos ela tem? Hoje ela vai fazer 3 anos agora, dia 23. E qual a importância da família pro Romeu como jogador e como pai também? A importância é muito grande, né, cara? Minha família, onde eu vou, eu sempre levo minha família, né? Porque é a base de tudo, né? Às vezes eu chego ali, a gente perde algum jogo, a gente empata, a gente chega um pouco triste em casa, né? E quando a gente chega, o meu filho vai lá, me abraça, minha filha me abraça e pula em cima de mim, aí pronto, já dá uma acalmada bastante. Quando eu tava com a cabeça quente, já dá uma acalmada, já dá uma esfriada no corpo, né? Então a gente já começa a pensar diferente, né? Às vezes a gente, quando a gente era solteiro, né, e acontecia alguma coisa assim, a gente já pensava em 1000 coisas, né? Mas quando a gente tem filho, quando a gente tá com a família, já é totalmente diferente, né? E isso aí tem me ajudado bastante, né? Era um molecão, era um meninão, né? Mas quando casei, quando comecei a ter filhos, o negócio começou a ser diferente. E isso reflete no campo também? Reflete porque a gente não está dentro de campo, a gente pensa neles, né? A gente olha lá dentro de campo, a gente começa a lembrar que temos que levar o melhor para eles lá dentro de casa, então a gente só vai levar o melhor se a gente fizer o melhor dentro de campo. Então isso ajuda bastante. E qual foi o jogo mais importante ao longo de toda a carreira do Romeu? O mais importante, rapaz... Teve algum jogo importante assim que você lembra? O mais importante... Rapaz, teve vários, mas... Teve vários trabalhos importantes. O mais importante, sabe qual foi? Eu vou dizer. Foi a volta do Açu. Para a primeira divisão? Para a primeira divisão. Para você, como um atleta da cidade, para você teve um peso maior? Um peso maior, porque a gente... É a mesma coisa hoje, né? O Márcio Mossoró, quando a gente conversa, né? Ele sempre fala isso, né? Eu queria tanto, né? Ser campeão... Pelo time da cidade. Pelo time da cidade, né? E foi justamente o que aconteceu comigo. Né? O Açu, ele foi rebaixado em 2014. Em 2015, a gente
conseguimos retornar para a primeira divisão, né? Isso aí para mim foi muito importante, foi algo que assim lavou minha alma, né? E até o pessoal de Açu sempre falava: Romeu nasceu e se criou em Açu e dificilmente jogava no Açu, né? Eles sempre falavam isso, eles sempre me cobravam, a torcida sempre me cobrava, o pessoal sempre me cobrava. Então eu tive essa alegria de ser campeão na cidade onde eu nasci. E qual foi o título? Você conquistou algum título importante ao longo da sua carreira que marcou o Romeu? O que marcou mais foi esse. Foi esse do título da segunda divisão. Da segunda divisão. Então tem um peso maior o acesso e também o título. Isso. E tem alguma história curiosa, engraçada que você já vivenciou aí, seja de vestiário, seja de viagem, seja de alojamento? Alguma história curiosa que você gosta de contar? Algum caos do futebol? A mais engraçada, rapaz, foi em 2017, né? A gente estava em Açu, jogando pela equipe do Açu, e veio um pessoal colombiano, né? E começou a trabalhar, né? E a gente... Mas veio fazer o quê, os colombianos? Veio jogar? Não, veio ser treinador do Açu. Veio um colombiano. Sim, colombiano. Veio toda a comissão técnica estrangeira. Isso, veio tudo. Né? E eles começaram a dar o treinamento deles, né, e tal. E o treinador é José Cortino, o nome dele, né? E ele gostou muito de mim, né? Ele gostou muito do meu jeito, de como eu me comportava dentro de campo, né? E ele dizia ele sempre me chamava de filho. Filho. E a gente começou a ter uma intimidade, uma proximidade muito grande, né? E o fato mais curioso foi quando a gente foi para Natal. A gente foi jogar em Natal contra o Alecrim. E quando a gente chegou em Natal, a gente chegou um pouco tarde da noite e tem que lanchar. Daí a gente já ia, meu amigo, já chegou lá em Natal com fome daquele jeito, né? Todo mundo com fome. E a gente chegou jogadores e tal, né? Isso, todo mundo com fome. Mas chegou no hotel, né? E o Carmes era o supervisor na época. E Carmes é aquele cara super exigente, né? Ele só quer as coisas do jeito dele e só quer as coisas certas, né? Ele é um cara bacana por causa disso, né? É chato, mas ele só as coisas corretas, ele gosta das coisas corretas, né? E a gente chegou lá nesse hotel e não tinha dado a hora do lanche. Ele deixou o lanche lá, mas ele disse que ninguém poderia mexer. Porque ele tinha que comprar uma concha para tirar a salada, as coisas lá, né? Ele ia comprar uns pratos, negócios, né? E eu também tava com fome, tava mais com fome que todos os jogadores, né? Eu disse: rapaz, é o seguinte, vamos resolver isso aí já. Aí eu desci para chamar o treinador, o Cortina, né? Bati na porta do quarto dele, quando eu bati na porta do quarto, ele abriu. Ele disse: o que foi, filho? Pode dizer. Eu disse: rapaz, é o seguinte, tá todo mundo com fome ali em cima e Carmen não quer deixar a gente lanchar, não. E ele abriu a porta sem camisa e com a escova na boca, escovando os dentes. Ele: chego já lá, deixa com o Papito que o Papito vai resolver. O Papito. Aí eu: beleza. Aí eu fiquei, né? Aí eu subi, fiquei esperando ele lá em cima. Daqui a pouco ele chegou lá em cima lá. Aí ele pegou, minha amiga, meteu a mão onde tava a salada, abriu lá, pegou um copo descartável, começou a tirar a salada. Não tem concha não, esquece concha. Vai ser isso aqui agora. Botou pra todo mundo comeu, ficou satisfeito. Daqui a pouco o Carmes chegou, meu amigo. Com a concha na mão. Com a concha na mão. Carmes ficou com a cara desse tamanho, meu amigo, grande, brabo. Quem foi que fez isso aqui? Aí ele tava por... Só que o Carmes não tinha visto ele, né? E ele tava por trás. Ele apareceu e disse: deixa com o Papito que o Papito resolve. Meu amigo, ali, essa daí foi mais engraçada que eu já vi na minha vida. Muito bom, Romeu, já chegando aqui na reta final do nosso podcast, Papo 10. Tenho só mais uma perguntinha pra você, Romeu. É com relação a sonho. Você, como jogador aí já com 29 anos, quais os seus sonhos na sua carreira? E se você tinha um sonho ainda no começo da carreira, não conseguiu realizar ou ainda pretende realizar, quais são os sonhos do Romeu como jogador de futebol? Rapaz, ainda os sonhos são os mesmos, né? Os mesmos? Os mesmos, porque assim, eu, desde criança, o meu sonho era jogar em um time grande, né? Série A brasileiro, jogar fora do país, né? E eu tenho esse sonho ainda, né? Eu creio que eu vou realizar, né? Eu vou realizar. Eu tenho 29 anos, né? O futebol, ele é uma coisa que é muito rápida. Sim. De repente eu tô aqui no Potiguar, de repente a gente começa a jogar, começa a se destacar, começa a jogar bem, daqui a pouco outro time vem, já pega aqui, já leva para lá, e as coisas são muito rápidas, né, no futebol. Então eu ainda creio ainda que esses sonhos eles vão se realizar, né? Um dos principais que eu tenho, né, é de jogar fora do país, né? Isso aí é um dos sonhos que eu tenho, né? E acredito em Deus que ele vai cumprir essa promessa, né, que ele fez comigo, né, e realizar o meu sonho, né, o meu e da minha família, da minha esposa e dos meus filhos, né? Isso aí é o primordial, né? E eu quero
né, tá lá fora do país, está também com a minha família, com eles, né, juntamente comigo, foi o que passaram o sofrimento todo comigo, né, e quando eu estiver lá também, eu creio que eles vão estar do meu lado, né, comemorando a vitória juntamente comigo. Valeu, Romeu. Belíssima história que você tem. Parabéns pela sua carreira. Obrigado aqui por participar com a gente em mais um Papo 10. Valeu. Obrigado. Eu que agradeço, né, sempre que precisar estamos aí, né, muito legal, muito bacana esse papo, né, espero que quem vai assistir, né, possa tomar como exemplo também a história, né, que a gente não pode desistir nunca, né, mesmo que não importa a circunstância, que você já seja velho ou não, mas que você sempre acredite nos sonhos que um dia Deus ele vai realizar, eu creio. Valeu, Romeu, muitíssimo obrigado. É isso, pessoal, vamos chegando ao fim de mais um Papo 10. Peço que você inscreva-se no canal do YouTube da TCM. Você que está acompanhando pelo canal 10, muito obrigado também pela audiência. Siga a gente aí nas redes sociais, acompanhe através do tcmnoticia.com.br. Valeu, até a próxima, a gente retorna em breve com mais um Papo 10, podcast de esportes aqui da TCM Telecom. Valeu, pessoal, tchau, até mais.